Boa noite, boa noite, boa noite. Fala galera, hoje a gente vai falar sobre relacionamento tóxico. Como identificar e como terminar um relacionamento tóxico e melhor ainda, como se reconstruir pós estar num relacionamento tóxico. Minha convidada é a Rê Tomás, vou esperar ela entrar e me chamar aqui, vou fixar o comentário. Boa noite, Paula, tudo bem? Seu comentário aí. Hoje, a especialista em relacionamentos, em empoderamento. Retomar. Ah, já tá aqui já. Como que eu faço para te chamar? Me pede para participar da live aí, Rê, que eu não sei chamar, eu acho. Boa noite, Cláudio. Hoje minha convidada é a Rê Tomás, especialista em relacionamentos e poder pessoal. Boa noite, boa noite. Aí, aqui. Ela já vai entrar. Enquanto o pessoal vai entrando, enquanto ela vai também carregando aí, pessoal, vai clicando aqui, ó, na flechinha, aqui embaixo, flechinha, Oi, aviãozinho, oi, e chama a oi! galera para participar. Boa noite, Rê, tudo É bem? isso aí, chama a galera, Chama a porque galera para participar. chegamos, Brasil. Chegou essa mulher foda aí. Que orgulho de mim, você aceitar esse convite meu, velho. Fiquei muito feliz. Como não, como não? E Como não aí, tudo bem, aceitar um Rê? convite de alguém tão posicionado em ser acesso na transformação das pessoas? Pessoas como você, eu costumo dizer é que pessoas como você é que o mundo precisa. Como nós, né, senhorita? Como Nós nós. somos o acesso aí para que realmente as pessoas alcancem uma vida mais completa, uma vida feliz, uma vida empoderada, uma vida posicionada, né, com tudo que a gente Certeza, tem direito, com tudo que a gente tem possibilidade, né, que está tudo aberto para todo mundo. certeza, Mas certeza. coisas acontecem na vida que fecham, que tampam os nossos olhos. É, e sobre isso um pouco a gente vai falar, né? Exato. Meu, primeiro de tudo, muito obrigado por aceitar realmente o convite. Fiquei muito feliz de ter aceito. Fiquei muito feliz de ter que fazer uma live. A gente já tinha comentado alguma vez e nunca rolou, Exato. né? Eu sei que você é especialista em relacionamento e poder pessoal. E eu te convidei para falar sobre relacionamentos tóxicos, né? Hoje, na minha prática como Exato. hipnoterapeuta, você também é formado em hipnoterapia, também tem outros cursos e tem uma mentoria de relacionamentos e tudo mais. Então, eu falei, cara, é essa mulher que eu preciso para trocar uma ideia, para falar sobre relacionamento, né? Sobre relacionamento tóxico. Cada vez mais se fala, mas as pessoas não conseguem nem entender que estão ou o que é realmente o relacionamento tóxico e principalmente como sair, se empoderar, sair inteiro, né? Se reconstruir talvez de pós um relacionamento tóxico, né? Que a gente sabe que é Exato. destrutivo para quem passa por ele. E Exato. vamos lá. Se apresenta para mim ou Bom, para todo mundo, na verdade, eu vou me para a gente apresentar, começar. eu vou me apresentar contando um pouquinho da minha história para as pessoas olharem que praticamente todo mundo passa por determinadas situações que nem imagina. Então, quando eu conto um pouquinho da minha história, eu já conto um pouquinho do porquê que eu tô nesse movimento, né? Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Renata Tomás e, como o Gabi falou, eu sou mentora de relacionamento. E por que que eu estou mentora de relacionamento? Venho de uma família muito humilde, venho de uma família de muitas crenças limitantes, de muito bloqueio emocional. E é óbvio que eu não sabia que eu vivia num estado limitado de emoções e de possibilidades de ter uma vida mais poderosa, digamos assim. Com isso, eu acabei me relacionando muito cedo, né? Eu sempre me vi dentro de um relacionamento. E em 2016, dentro de um relacionamento, de um casamento de 15 anos, eu me vi vivendo um relacionamento tóxico, um relacionamento de aparência, um relacionamento abusivo emocionalmente, mas eu nem imaginava que existia esse negócio de abuso emocional. Porque na minha cabeça limitada, lembra da minha cabeça limitada, abuso era só abuso físico, né? E nem se chamava abuso físico na época, era agressão mesmo, né?
Então eu não tinha acesso, o meio que eu vivia não tinha esse acesso de saber sobre as emoções. Eu não tinha conhecimento nenhum sobre as emoções, apesar de já estar lendo algumas coisas, já estar em contato com alguma coisa, eu não via isso acontecendo. Em 2016, eu estava blogueiriane, eu era blogueira de estilo de vida, né? Porque eu busquei uma vida muito confortável para mim. Então, aparentemente, eu tinha uma vida de princesa, uma vida incrível, maravilhosa. Eu tinha dinheiro, eu tinha um castelo, eu tinha carros diferentes toda semana. Então, todo mundo que me conhecia, eles me taxavam como a pessoa de sorte, né? Que realmente tinha uma vida incrível. Mas o fato é que eu vivia uma vida muito triste. Mas eu também não sabia que eu era uma pessoa triste. Eu comecei a desconfiar porque nesse movimento de ser blogueira, eu fui estudar um pouquinho sobre marketing digital. E eu entrei para um grupo na internet e esse grupo falava muito sobre mentalidade. E aí eu comecei a ter acesso à mentalidade, a desenvolvimento pessoal, as emoções, e eu descobri que eu não sabia sobre emoções. Eu não tinha conhecimento sobre emoções e muito menos sobre mentalidade, né? Então eu comecei a olhar aquele movimento, estudando sobre marketing digital, como me posicionar como blogueira, como aprender a mexer no Instagram, porque na época estava bem comecinho de Instagram, então meu foco era aprender no digital. E por sorte ou sei lá o que, eu me deparei com a transformação, o desenvolvimento pessoal. E eu comecei a olhar para o meu relacionamento. E eu comecei a olhar que eu era uma pessoa muito triste, porque eu ficava todas as noites na escada chorando. Mas eu tinha um relacionamento incrível. Apesar de tantas traições, tantas mentiras, tantas brigas, porque era briga dia e noite, eu aparentemente tinha realmente uma vida muito confortável. E, Gabi, eu tinha mesmo. Eu tinha uma vida incrível. Eu Tirando vivi a, coisas. tirando a parte ruim, tinha muita coisa boa, Tirando então. toda a parte ruim, tinha muita coisa boa, né? Uhum. E isso foi em novembro de 2016. E eu entrei para uma mentoria e pedi ajuda por uma pessoa que eu conheci no marketing digital. E essa pessoa começou a me mentorar no meu relacionamento. E aí eu tentei novembro, dezembro e comecei a ver que realmente eu vivia um relacionamento falido e doentio, bem tóxico mesmo. Eu vivia muitas traições, muitas mentiras, muitos xingamentos, desempoderamentos, tinha muita abuso financeiro, emocional, baixava, eu sempre era muito ruim, só que eu concordava com isso. Eu realmente achava que eu era a pior pessoa no relacionamento. E que ele só me traía porque eu tinha possivelmente algum problema sexual, amoroso, carinhoso, e que na minha cabeça eu era a pior pessoa do Você mundo. era pior, você era o errado no Exato. negócio, né? Ele brigava, ele xingava, ele agredia e eu aceitava a situação. Uhum. E aí eu comecei a achar meio estranho, como pode, né, uma pessoa ter tanta coisa e não ser feliz? Ter carro, ter casa, ter dinheiro, ter viagem, ter sapato caro, bolsa cara e não ser feliz. Como pode isso? E aí eu comecei a entender que tem um algo maior, né? Que tem a gente costuma dizer que tem um ponto cego, onde sozinha eu não conseguia viver. Porque eu tinha vergonha de falar para as pessoas que eu vivia num relacionamento assim, por ser um relacionamento tão incrível, tão maravilhoso, tão Uma vida tão sensacional. incrível que você já tinha. Era a sociedade da minha cidade, eu estava lá, entendeu? Então, assim, como pode isso, né? Então, eu comecei a entender que tinha um ponto cego ali que eu sozinha não estava conseguindo ver, foi quando eu busquei um mentor. E esse mentor me ajudou de todas as formas possíveis e eu entendi que eu vivia um relacionamento que já não tinha mais relacionamento, que já era um relacionamento falido há muito tempo. E principalmente que era um relacionamento abusivo. Dia 1º de janeiro de 2017, eu escolhi, eu decidi, e foi a primeira decisão que eu tomei na minha vida. Porque eu não era uma mulher de decisões, uma mulher de escolha. Tudo na minha vida era escolhido por alguém,
tudo na minha vida era decidido por alguém, eu não tinha poder de escolha, nem mesmo para o que eu iria comer. Então sempre alguém estava escolhendo algo para mim e isso já vinha de longos anos. E o fato que quando eu decidi escolher, e eu falo que eu fui muito maquiavélica nesse momento, porque foi dia 1º de janeiro de 2017, às 9 horas da noite, e em ponto, eu fiquei olhando no relógio, a hora que deu 9 horas, eu virei a Essa é cadeira. a hora da decisão. Eu virei a cadeira e comecei a conversar. E óbvio que hoje eu dou muita risada disso, eu me divirto contando essa minha história, né? E a propósito, hoje nós somos ótimos amigos, eu digo que eu sou a melhor amiga dele, né? A gente tem uma conversa muito sincera e profunda. Mas quando eu estava lá naquele momento vivendo aquilo, eu costumo dizer que eu estava nadando contra o tsunami. Porque era muito difícil. Na minha cabeça passava tudo. Tinha medo de passar fome, tinha medo de morrer sozinha, de ficar sozinha, que eu nunca mais iria conseguir uma vida daquela, porque aquela era a minha única oportunidade, porque onde já se viu nenhum homem mais ia me querer, porque eu não era Porque boa, você porque não é eu bom o era suficiente. incapaz, porque eu não sou boa o suficiente, e tudo isso passou pela minha cabeça. Mas Então, calma, calma. Então, mesmo além das emoções ruins, como tristeza e, né, tipo, todo o relacionamento ruim que você falou chorando na escada, que te fazia chorar na escada, ainda tinha as emoções tuas que eram relacionadas a, tipo, cara, se eu terminar, o que que vai acontecer comigo? Né? Mas isso a gente já exatamente. sabe o porquê que acontecia Exato, dentro de você, né? Daqui exato, a pouco a gente fala. exato. Mas E vai por lá, isso, e por continua. isso que eu conto esses detalhes, porque é aqui nesses detalhes é Uhum, que estão as nossas verdades. aham, Então eu costumo dizer que naquele momento eu estava nadando contra o tsunami e eu tive muito medo, eu tive medo assim de coisas assim mínimas, de não ter o que comer, de não ter para onde ir, de ter que voltar para casa da minha mãe, o que pior, eu ia ter que dormir na sala. Então, tipo assim, era muito terrível. E eu não conseguia falar com ninguém. Então, foi um momento que eu vivi muito sozinha, porque eu não tinha coragem, eu tinha muita vergonha de contar para as pessoas. Então, poucas pessoas realmente souberam naquele momento. Hoje todo mundo sabe porque eu conto, mas na época ninguém sabia o que se passava comigo. E eu sempre fui uma pessoa muito fechada, muito eu não falava para as pessoas o que me acontecia, então eu sofria muito calada. E por isso que muitas vezes eu estava sofrendo e eu não sabia que eu estava sofrendo. Bom, terminei esse relacionamento, fiquei um mês em depressão, porque o meu mentor falou que eu tinha que viver o luto, porque se eu não vivesse o luto, podia viver o eu ia ter luto. que voltar, porque eu não ia estar com a história completa. E eu falei, você quer saber? Eu vou viver esse trem aí. E realmente foi terrível, eu fiquei mais de um mês sem tomar banho, sem comer, só chorando, só na cama, e vivi intensamente aquele momento. Um mês depois, que foi a minha decisão, a minha escolha, e a nossa palavra tem muito poder, porque quando você escolhe, quando você decide, você faz. Mas tem que ser uma coisa Uhum, muito interna, bem feito. muito decidido. E você Uhum, faz mesmo. E aquela foi a minha primeira prova de que a nossa palavra tem poder. Depois de um mês eu levantei. Dentro dessa mentoria online, eu comecei a cuidar do meu corpo. Então, em 60 dias eu emagreci quase 15 quilos. Comecei a trincar meu abdômen, que era um negócio que eu achava incrível, mas eu não você imaginava queria e você decidiu, que eu não mais pudesse uma fazer. vez. Mais uma vez eu escolhi e eu realizei. E aí, meu mentor chegou para mim e falou assim, Renata, para você ter um corpo forte, você precisa de uma mente forte. Porque o Gabi treina também e sabe, né? Uhum, Nossa mente é exato, como um músculo. Se você não fizer uma rotina, se você não não treinar adianta. todos os dias, não fizer uma dieta, não tem resultado. E a mente é igualzinha. E aí foi que eu comecei em junho de 2017. E lá foi um processo maravilhoso na minha vida. Mais uma vez eu escolhi. Me escolhi principalmente, né? Porque quando a gente está nesse processo de relacionamento tóxico, relacionamento abusivo, você não tem mais opinião sobre você. Você é uma pessoa desfragmentada. Você não é dona de você. Você não consegue escolher, você não consegue decidir. E não é falado. É,
é um negócio interno que a gente não consegue explicar, é muito mais forte do que a gente não consegue fazer um movimento sequer, por medo, por receio, por fraqueza, mas principalmente porque nós estamos quebradas, nós estamos desfragmentadas da gente mesma, porque ao longo do tempo desses relacionamentos, você vai perdendo partes de você. E naquele momento eu realmente estava muito quebrada, eu já não sabia quem eu era, eu já não sabia realmente, de verdade, eu não sabia de que tipo de comida eu gostava, porque eu não tinha esse poder de escolha. Em julho de 2017 eu comecei minha maratona de treinamentos, eventos, formações, e eu fiquei por 2 anos e meio dentro de uma sala de treinamento, todos os finais de semana, aniversário, Natal, Ano Novo, inclusive o falecimento do meu pai. Meu pai faleceu numa segunda-feira, eu estava num treinamento, voltei, fiz o que precisava ser feito e voltei para o final de semana no outro treinamento. E lá dentro do treinamento foi que eu vivi o meu luto. E é muito estranho falar isso, mas eu me preparei para esse momento, né? Porque em outro momento eu conto essa parte aí do luto e da perca de alguém, né? Que é uma passagem muito, muito profunda da minha vida também. Mas ali eu comecei a ver o quanto eu realmente era forte, o quanto eu era dona de mim. E foi naquele momento que eu comecei a fazer a mentoria de relacionamento. Mas eu não comecei a fazer a mentoria de relacionamento. Você começou a ser mentora. Exato. Ser mentora, sim, sim. Exato. Eu comecei a ajudar dezenas de pessoas e eu não sabia do que eu estava fazendo. E como eu era blogueira e compartilhava muito as minhas coisas, eu compartilhava com as pessoas começaram a se identificar. E se for lá no meu Instagram e pegar lá atrás, não, vai ver que eu compartilhei, eu fiz live chorando, eu falei da separação, eu falei das traições, e eu compartilhei, eu falei. Uhum. Quando a gente fala, quando a gente expressa, quando a gente põe para fora, a gente começa a ter poder. Por isso que é a importância da terapia, por isso da importância da gente ter um mentor. Porque quando você leva você para algum lugar, né? Quando você fala, você não guarda aquilo dentro de você, aquilo não fica armazenado e você não sabe o que está acontecendo. Quando você fala, você começa a ter entendimento do que está acontecendo. E o relacionamento tóxico, ele é minucioso. As pessoas não sabem que estão vivendo ali. Eu não sabia que eu vivia um relacionamento abusivo. Eu não sabia que eu vivia um relacionamento tóxico. E quando eu comecei a investigar isso, e quando eu percebi, porque eu comecei a mentorar, e depois eu comecei a mentorar sobre relacionamento. Porque as pessoas falavam assim pra mim, nossa, mas você fala de relacionamento abusivo, você fala de relacionamento tóxico. Mas nem sei o que é isso. Eu já estava falando... nem sabia direito o que era isso. Mas eu não sabia. Pela experiência que você teve, a né? vivência que eu tive, a vida que eu tive, era o que eu falava com as pessoas. E as pessoas começaram a falar isso pra mim. Até que uma mentora chegou falando pra mim, assim, Renata, por que você não se posiciona como mentora de relacionamento, em vez de ser só mentora de vida? Porque eu não conheço pessoa melhor falar de relacionamento. Que fala de relacionamento. Eu falei, mas nem sei falar de relacionamento. Eu só falo disso, mas não sei, né? Tipo isso. Exato, e foi muito maluco. E aí eu comecei a estudar sobre relacionamento, sobre a mente humana. Foi quando eu fiz a minha formação em hipnose clínica, hipnoterapeuta, e eu fiz a minha formação em coach, e aí as coisas começaram a vir. Aí veio que era uma coisa, assim, parecia realmente um tsunami em cima de mim. E eu falei assim, meu Deus, como pode? Eu vivi um relacionamento abusivo. E assim, Gabi, não foi um relacionamento. Foram outros todos também. Os relacionamentos. É muito padrão, né? Muito normal que todos sejam, né? Detalhe, não foi só muito padrão, foi uma repetição de padrão. Exato. Porque algo aconteceu na minha infância que eu dei a ordem que relacionamentos precisavam ter mentira, traição e abuso. Calma, menina. Calma. Quem já tá contando tudo. Que é isso? Tem que parar você. Eu vou parar você que eu vou começar a fazer pergunta agora. Ótimo, bora. Por quê? Porque senão você vai contar já como acontece, como percebe. Mas antes de tudo. Vou contando tudo. Porque você já me falou, você já falou um monte de coisas que aconteceram com você. E primeiro de tudo, a história
Meu, sensacional só pela decisão que você tomou de realmente assumir, né? Assumir que você tem controle, que você precisa melhorar e evoluir, né? Que mulher, Isso. a Josi falou aqui, que mulher, concordo, que mulher, por Ai, isso que eu convidei graças. ela, por isso que eu convidei ela. E, assim, então a gente sempre percebe, né? Eu atendo várias mulheres, na verdade a maioria do meu público é feminino, assim, dificilmente eu atendo um homem, mas até homens que eu já atendi vêm com problemas de Sim, relacionamento. sim. E muitas vezes Comigo também. relacionamentos abusivos, que ou tóxico, né? Qualquer um dos dois, Aham. mas alguns são muito parecidos com o que você falou, né? Bem destrutivos, falo mais forte, mais Isso. fraco, né? Muito destrutivos. Uhum. Alguns são mais discretos, mas em um certo Silenciosos. nível abusivo. Você percebe que a pessoa Isso. aceita um padrão de Uhum. relacionamento tóxico Uhum. para a vida dela Uhum. e sempre repete, né? Ou tá repetindo, Exato. ou está naquele da vida inteira. Eu atendi várias pessoas que estão no relacionamento tóxico por anos, né? Começaram a Exato. namorar com 15, estão com 29, Isso. 30, um relacionamento extremamente tóxico. Uhum. Alguns são mais tóxicos num nível mais leve, outros tóxicos Isso. que destrutivos demais. Mas como Isso. que a gente identifica um Um relacionamento abusivo? relacionamento, um relacionamento. Como eu falei no meu caso, Uhum. eu não sabia que vivia um relacionamento assim. E na minha cabeça, relacionamentos ruins eram aqueles relacionamentos abusivos fisicamente, agressão física. Agressão física, né? Só que quando chega na agressão física, é porque você já passou por todos os estágios abusivos. Uhum. O primeiro abuso, a gente acha bonitinho. Porque o Como cara assim? ou a mulher tem muitos ciúmes, e aí faz aquela cena de ciúmes. Aí a gente acha bonitinho, porque aí ele me ama, é tão Ah, ele é bonitinho. ciumento, ele quer comigo, Esse é o ele cuida de primeiro mim. ponto. Exato, ele me ama, ele me quer, ele cuida de mim. Esse é o primeiro ponto. Ali a gente dá permissão para o relacionamento abusivo. E não é que, tipo, ciúmes é a coisa mais terrível. Não, mas ele é o princípio. Ali a pessoa começa a mostrar para você quem ela é ou ele é. E aí começa o tóxico. É aquele Aí começa a relacionamento. evoluir cada vez Isso. pior. Ele começa com ciúmes, aí ele começa com ciúmes das amigas, aí ele começa com ciúmes da rede social, aí ele começa com ciúmes do celular, aí ele vai para os ciúmes da roupa, e aí você começa a perder o contato com os seus amigos, com os familiares. Esse é o tóxico, né? É o que vai te aprisionando, vai te minguando como pessoa, né? E como você falou, é para homens e para mulheres. Mas eu vou falar Uhum. de mulher porque Pra eu sou mulher, mulher, perfeito. Aham, sim. tá? E, Mas e os segue o homens mesmo, segue a mesma ordem, né? sintam-se Segue a mesma porque coisa. eu também tenho clientes homens. E aí fica nesse aprisionamento, e você sendo da pessoa, a pessoa sendo de você, e pessoas muito carentes, elas se atraem e isso alimenta ela. Então ela aceita e ela acha que tá certo. Tá E tudo eu acho, bem. tá tudo bem, tá certo, é assim que é. E na verdade não. Do relacionamento tóxico começa a ir pro relacionamento abusivo, que é a agressão com as palavras. Aí começam os xingamentos, os desempoderamentos, aquele cara que às vezes tem um pouco mais de dinheiro do que a mulher e aí joga na cara que é dele, que não é dela. Aí vem os palavrões, aqueles abusos agressivos, que a pessoa tem que fazer tudo dentro de casa e você não, o outro não faz nada porque ele manda, porque ele tem dinheiro, porque é a casa dele ou porque é a casa dela. Então começam os abusos mais agressivos. E Numa situação de daí, diminuir a pessoa, né? Tipo, você não é bom o não, total. suficiente, sempre no sentido, né? Você não é bom o E suficiente, eu não é boa você. o suficiente, a gente está falando aqui delicadamente, porque não são Uhum. essas palavras, né? Sim, É sim, abuso sim. físico mesmo de moral, é moral o Uhum. negócio. Então, é realmente o relacionamento, ele fica agressivo. E aí Aham. é o que você tem o abuso emocional. Você mingua a outra pessoa. E muitas pessoas sentem prazer nisso.
de brigar com o outro, de ver o outro chorando. O abusador, né? O O abusador. abusador tem o prazer. Ele tem o prazer de ver. Mas isso, Gabi, não é algo visível ou perceptível, nem para o abusado, nem para o abusador. Sim. Não, sim, as sim. pessoas Os dois não percebem, né? Não percebem. Os dois não percebem. Eu não sim. percebia e as pessoas que passaram pela minha vida também não sabem, não sabiam. Né? Hoje eu falo abertamente, mas hoje eu entendo as pessoas, por isso que eu tenho uma amizade muito sincera e muito verdadeira com as pessoas que passaram na minha vida. E eu agradeço imensamente a oportunidade, porque eu só sou quem eu sou, porque eu passei por causa essa deles. pessoa. É. Porque se eu Mas não a gente tivesse sabe por que passado, eles fazem também, né? Eles também têm hoje os eu problemas dele. tenho, Né? hoje eu tenho completamente ciência do que se passa na cabeça, né, das pessoas, sim. né? Eu sou uma Exato. conhecedora de mente humana. Mas isso, o que eu quero deixar muito claro, e eu gosto de falar isso assim claramente nas minhas lives, é que a gente não sabe do que está acontecendo. E a gente acha que isso é normal e que a gente tem que aguentar, porque em algum momento vai melhorar e vai passar, mas o fato é um só. Não vai passar. Não, ninguém vai melhorar tão simples assim, dessa maneira, né? Não. E o pior é que a gente vai acostumando. Sim. A nossa mente, lembra, é um músculo. Você está Vai acostumando treinando a pancada, todos né? os Ela vai dias. acostumando e começou a gostar da pancada. É normal. É normal. É normal. É. E aí, para o relacionamento agressivo fisicamente, é um pulo. É só um passinho. O primeiro Um vem o tropeço. empurrão, depois Depois um vem o apertão. beliscão, mordida, tapa, primeiro no ombro, depois no Sim. rosto, até que a pessoa está sendo espancada e aí a gente vê esses números cada vez crescendo mais. Sim, sim. E aí vem algo que você falou, né? As pessoas que estão no relacionamento, o abusador e o abusado, muitas vezes não percebem, né? Porque se torna normal. Para os dois, Normal. é progressivo, não é de uma hora para outra, né? Porque quando é de uma hora para outra, o abusado, eles às vezes fogem, né? Ele sai, porque a mente não acostumou ainda. Não. Mas, às vezes, pelo menos eu já falei isso para amigos há muito tempo atrás, quando eu não tinha o mínimo de conhecimento, eu já tratei pessoas que falaram, nossa, eu demorei muito tempo para perceber, mesmo com minhas amigas falando, mesmo com o meu terapeuta falando, eu não aceitava, eu não conseguia ver. Né? A pessoa é avisada pelos outros, mas ela não aceita que aquilo está fora do normal. Né? E aí eu abro um parênteses da minha própria experiência, e que é muito importante que eu fale isso. Eu não contava para ninguém. De certa forma a gente sabe, principalmente a mulher. Mas eu não contava para ninguém. Primeiro porque eu tinha vergonha do que eu passava. E segundo que se eu contasse, as pessoas iam falar para mim, larga dele. Sim. Que era o caminho óbvio. Separa. Mas a gente não consegue. A gente não tem força. E a gente não quer. Por quê? Porque aquela é a minha única chance de relacionamento. As pessoas que passam por isso, elas têm dores emocionais muito profundas. E que ela não muda e que ela não consegue, ela não tem coragem ouvindo a opinião do outro. Porque pra gente, o outro primeiro quer o lugar da gente e depois tá me julgando. Então, para eu não ser a errada, eu não contava. Eu nem falo. Porque eu ia ter que tomar uma decisão. E eu sabia disso. Mas eu não queria e eu não tinha coragem. Porque era a minha única chance de ser feliz. Porque, ele me Porque você era ruim demais. Ele me trai, mas ele me aceita. Ele me ama. Porque essa é a forma dele me amar. E aí... É o jeito dele, né? Eu entendo, é o jeito dele. Ele é mais estressado um pouquinho. Mas é só bom, que porque tá nas tão vezes que ele destruído. não tá bravo, ele me trata bem. Ele me dá o que eu presente. falei, né? O que, tirando as coisas ruins, fica a parte boa, né? Exato. E ali a gente fica treinando a nossa cabeça todos os dias que aquilo é bom, que aquilo é certo, que eu tô no caminho certo. E aí a gente vai acostumando. E nós, como hipnoterapeutas, sabemos que isso foi aprendido em algum momento. Né? Geralmente, ou olhando papai e mamãe, ou ou a forma com que eles trataram nós, abusando também de nós emocionalmente, né? Seguindo o padrão e repetindo o padrão do que a gente viu de relacionamento dos pais, do que a gente recebeu
no relacionamento deles com nós, né? Exato. É. E é... Eu costumo dizer aqui, quando eu vou entrar nesses assuntos, que nós não se trata da intenção dos pais. Se trata da percepção que nós demos para aquela situação e da percepção e entendimento que os nossos pais tiveram dos pais dele. E aí a gente fala sobre sistêmico. Sim. Então, não existe culpado e não existe certo e errado. É só um padrão que as pessoas seguem. As pessoas só fazem o que sabem fazer, né? Só dão as pessoas só dão o que sabem, que tem dentro delas. E não tem como elas fazer diferente. Exatamente. E pronto. Vai ter assim, vai continuar assim. O problema é que a gente percebe de um jeito e segue esse padrão pro resto da vida. Né? E foi exatamente isso que aconteceu comigo e é exatamente isso que acontece com todo mundo. Ninguém está ileso de passar por isso. Cada um passou por uma coisa diferente da outra e aqui eu destaco que não existe pessoas iguais. Somos seres únicos e diferentes, então não há comparação. E comparação é algo que as pessoas fazem muito e automaticamente se frustram. No meu caso, foi exatamente isso que eu passei. Vivi as emoções pela primeira vez de uma forma onde eu dei a percepção lá antes dos meus 7 anos de idade, que é onde a gente tem o primeiro contato com as emoções e é de lá que nós trazemos o impacto para a vida adulta. A gente vive uma emoção pela primeira vez e ao longo da nossa vida aquilo só vai se empilhando e mostrando para mim que é verdade, que realmente eu não sou capaz, que eu não mereço, que eu não vou ser feliz, que eu não sou amada, que eu sou impotente, que eu sou carente. Vai acontecendo coisas para provar para mim que eu sou essa pessoa. Porque essa foi a percepção que eu dei lá na minha infância. Cada vez mais somado, né? Isso, e foi exatamente o que aconteceu comigo. E eu fui vivendo relacionamentos que foram falando para mim assim, ó, tá vendo, Renata? Você não vai ser feliz. Tá vendo? Você não merece mesmo. Você é incapaz, mas não presta nem pra ser mulher. Você é aquela merda lá atrás, ó. Você é aquela merdinha que você sentiu, não presta pra nada. Exato. E você é feia, você é não sei o que, você tem esse defeito, você não é bom o suficiente. Você é pobre, você... e aí vai. Você é incapaz, você é carente. E aí vai. Uma série de lista que a gente tem, né? Que a gente lida todos os dias. E realmente eu trago aqui. A gente ri hoje. Porque a gente sabe o que acontece na mente primeiro. E porque nós resolvemos as nossas questões. Né? E assim, é uma luta, né? Porque todo dia se resolve. É uma luta não. É uma constância de transformação. Porque todos os dias eu ainda me deparo com as coisas. E eu falo que graças a Deus, né? Porque quando eu estiver perfeita, feliz, linda, maravilhosa, num mundo de princesa, com certeza não vou estar mais aqui. Né? Mas o fato é que na infância aconteceu algo que trouxe para a minha vida adulta e que faz eu repetir esse padrão. E quando eu repito esse padrão, eu vou falando para mim que é verdade, e aí eu vou me acostumando com isso. E aí, na minha cabeça, isso vira verdade absoluta. E aí eu sou aquela garota aqui do dedo podre, que não sabe arrumar namorado, relacionamento. Sou aquela pessoa carente, sou a chata, sou a ciumenta, sou a pessoa que não sabe investir dinheiro, que não sabe ter dinheiro. Sou aquela pessoa que vive de mau humor, aquela pessoa doente, porque a gente quando é doente emocionalmente, quando a gente tem doença de emoção, o nosso corpo. Ele sente tudo. E ele fala pra gente o tempo todo. Nosso corpo conversa com a gente o tempo todo, falando, ei, minha filha, ó, fala. Você sente a dorzinha de garganta, vai lá e fala. Solta pra fora. É uma dor de cabeça, é uma enxaqueca constante, é o que é a sua volta, o que está muito próximo de você, que você não consegue mais conviver com aquilo. Renite, sinusite, né, Gabi? O que te irrita tanto? Bruxismo. Bruxismo é normal. Que você tá com raiva? Quase todas as pessoas que eu atendo de relacionamento abusivo, tóxico, vêm com bruxismo. Vem com bruxismo. Assim, é quase clássico. Desgastados. Dente desgastado, sim. Dor de cabeça e bruxismo. Dor de cabeça frontal e bruxismo. Eu tinha muito dente frágil, fragilidade de dente. Muito, mas eu não conseguia respirar. Sensibilidade. Eu não conseguia respirar. Eu tinha muita. Gastrite, problema de estômago, gastrite nervosa. Gastrite nervosa, estresse, tá estressada. O próprio nome já diz, gastrite nervosa. Aí a gente faz o quê? Sintope de remédio.
Em vez de entender o que está te deixando nervoso, que Uhum. você não está conseguindo digerir, que você não está conseguindo engolir, não, a gente vai e toma medicamento. Óbvio que esse conhecimento eu tenho agora, Hoje, né? Hoje. mas lá, anos da minha vida. Anos da minha vida. Bom, e aí a gente se vê num relacionamento abusivo. E eu costumo dizer que 99% das pessoas vivem em relacionamento abusivo e não sabem. Nem que seja aquele mínimo, né? Exato. É E isso que eu aqui eu percebi já levanto, muito na minha prática também. A e maioria das pessoas vivem um aqui eu relacionamento abusivo. levanto uma coisa muito importante, que hoje para mim é muito claro. Eu não só vivi num relacionamento abusivo, como eu também fui abusadora. E isso é muito importante. Porque eu me achava a vítima. Eu saí do meu relacionamento, do meu casamento em 2017, me achando vítima daquele casamento, me achando vítima de todos os relacionamentos, me achando vítima da minha família, vítima da vida. Mas essa não era a verdade. A verdade é que eu só vivi o que eu vivi porque eu também era esta pessoa. Você também era abusadora no relacionamento. E agora me conta que isso eu nunca percebi. Exato. Eu era aquela esposa. Sabe aquela esposa que fica ali cutucando, cutucando, cutucando até a outra pessoa explodir? Sabe o irmão chato? Uhum. Eu era essa esposa. Eu era a esposa de cara feia o tempo todo. Eu era aquela esposa que recebia o marido com 7 pedras na mão. Nunca era bom chegar em casa. E aqui eu gosto de Sempre tinha uma alertar. reclamação, uma forma de Exato. irritar, uma forma de cutucar, E aqui eu sabendo gosto. que ele ia se estressar e fazer o que ele fez com você e que você já contou. Lembra que eu falei assim que o abusador é aquele que ele machuca a outra pessoa e ele sente um certo prazer de ver a outra pessoa chorando. Vocês entendi. Eu Faz era total essa sentido, faz total sentido, faz pessoa. total sentido. E aqui a gente é bom fazer a pergunta assim, ó. Eu gosto de fazer essa pergunta. Você se relacionaria? Você teria um relacionamento sincero e profundo com você mesma? Porque é fácil apontar o outro, chamar o outro de abusador, que o outro não sabe ter um Que outro me relacionamento. faz mal, ele é narcisista, ele Ele é. é narcisista. E o Uhum. narcisismo é maravilhoso, porque é dupla face. Filho. Quando você olha, primeiro passo é entender que eu estou dentro de um relacionamento. E quando eu vejo que eu estou dentro de um relacionamento, eu já dei um passo enorme. Porque o difícil é entender que eu estou dentro de um relacionamento assim. O segundo Você passo já... é ter coragem de sair dele. É ter força Uhum. para sair dele. E, meu bem, sozinho não dá. Sozinho não consegue. Você precisa de alguém. Você precisa de alguém para te direcionar, para mostrar para você seu ponto cego, aonde você não está tendo força que você pode ter, aonde você não está tendo coragem que você pode ter. E isso é muito poderoso. Bom, Eu saí do relacionamento abusivo. O que acontece, Gabi, com as pessoas que saem do relacionamento abusivo? pra mim, você ficou destruída, você já contou, que você ficou em depressão, luto e tudo mais. Entra num relacionamento abusivo de Ah, sim, sim, novo. sim. É Você um saiu e entrou em outro fato. relacionamento? Pessoas Abusivo de que novo? vivem. Não, Sim, você tem. Ah, eu vivo tá. um processo. Mas Ah, tá. pessoas que Ah, vivem tá. dentro de um relacionamento abusivo, elas são pessoas carentes. Elas não conseguem ficar sozinhas. Uhum. Por isso que ela precisa de um mentor, de um terapeuta, De alguém que encaminha. alguma coisa ela precisa fazer ali. Porque Uhum. ela vai voltar para o relacionamento abusivo. E eu costumo dizer, ela vai entrar no relacionamento teste para ver se realmente ela evoluiu. Porque a vida é muito justa. Que agora eu aprendi, né? Agora eu aprendi que eu não aceito isso e eu vou atrás agora do que eu quero, né? Porque eu me Exato. conheço. E Só que aí, sozinho Gabi, a pessoa não vai se conhecer de verdade. e aí a vida te presenteia com aquele cara sensacional. Que lindo, gostoso, que te leva para jantar, te leva flores, faz ufuá.
Passar 2, 3 meses, você se vê dentro do relacionamento abusivo pior do que você estava. Porque você já está acostumado, né? Porque o padrão já está lá em cima. Você só mudou um Energia. pouquinho e aí vai O subir. fato é, se você está dentro de um relacionamento abusivo, você conseguiu sair, bebê, vai e limpa o campo, limpa tudo. Faz o que precisa fazer. E quando você entrar dentro de um relacionamento, vai para mentoria de novo, vai para o terapeuta de novo, para você analisar a situação e o que eu recomendo. E eu falo com boca cheia, com poder. Procure uma pessoa que tenha DMC, que é o que a gente tem, né, Sim, Gabi? sim, sim. Porque uma pessoa que tem DMC, que é decodificação mente-corpo, ela consegue ler a pessoa. Ela consegue ver o seu ponto cego e ver aonde você não está vendo. Para você saber. E aqui não é sobre cartomante, não adivinhar as Ninguém está coisas. adivinhando Não. nada, não, né? Não, é sobre realmente Parece se um pouco, mas limpar. não é. O pior que parece, por isso que eu já Parece, mas falo. não é. Mas Pior não que é. é. É sobre verdades do ser humano que é o nosso ponto cego que a gente não consegue. É acessar. Então, eu enxerguei, né? Consegui sair. Tô enxergando que eu tô no relacionamento abusivo de novo. Eu continuo a limpeza. A gente precisa continuar limpando o nosso emocional e continuar evoluindo. E o que eu indico? Primeira terapia, mentoria, sem sombra de dúvida. E, cara, se você não tá dentro disso por causa de dinheiro, é porque você tá investindo dinheiro na sua desgraça. Ponto. Sim. Porque tudo na vida é investimento. Você investe para ser feliz e investe para viver uma Pra vida ser triste filha da também. mãe. Aham. Fato. Porque Dinheiro sempre vai dinheiro... estar rodando em algum lugar. Ele só É. muda o fluxo, né? E a pessoa quando vem com essa conversa pra mim, ai, porque eu não tenho dinheiro, porque não tem isso, eu já falo assim, cara, a vida dela não é prioridade e ok pra mim, porque eu prefiro trabalhar com pessoas que querem realmente uma Que querem. transformação. Perfeito. E não tem conversinha. Pelo menos comigo hoje não tem conversinha, porque eu sei qual é o padrão das pessoas, eu sei, consigo ler nas pessoas. Bom, e foi, qual que é a nossa sequência? Saiu do relacionamento, entrou de novo no relacionamento Isso, saiu, abusivo. achou outro abusivo, saiu É, outro abusivo e sempre isso. piora. E Né? A aí eu tendência é consegui sempre piorar. sempre piorar. Se ela não procurar ajuda, se não for Piora. o caminho, se não entender qual é o padrão. Existe um padrão raiz, que é o padrão que eu adquiri lá na minha infância. Onde você E em aprendeu. todas É o as aprendizado. áreas. Todas as áreas da O que vida. você Porque aprendeu, o que você replica pela vida inteira. Exato, porque do jeito que eu faço uma coisa na vida, eu faço todas as coisas na vida. Não vem com essa que a minha vida pessoal é uma coisa, minha vida profissional é outra, porque essa é a mentira que nós aprendemos. É uma das mentiras que nós aprendemos. Porque do jeito que eu me comporto em um lugar, eu me comporto do outro. Se você se comporta diferente, isso mostra o quanto você mente para você mais vezes. Exato. Porque nós vivemos personagens. A gente cria personagens. Lembra que eu vivia de aparência? Eu criei um É personagem só o maravilhoso personagem. para mim. A esposa bonitinha, blogueirinha da cidade, incrível, que tinha uma vida incrível. Era o meu Todo personagem. mundo achava isso, só que você por dentro estava destruída e sabia que não era isso. E Né? tem Sabia não, por pessoas, um tempo eu achava que nem e percebia que tem era isso. pessoas da minha vida que me conheciam há anos, que veem as minhas lives hoje que ficam chocados. Porque ninguém Claro, via né? realmente o que Tipo, estava acontecendo. uhum. Exato. E aí, você viu, você fez o processo, viu que você estava num relacionamento abusivo, teve força, saiu, caiu no relacionamento de novo, e isso aconteceu não sei quantas vezes na sua vida, aí você caiu na real, foi, fez mentoria, fez o que tinha que fazer. Há todas as possibilidades para você ter um relacionamento incrível. Está disponível. Está aí, ó, Sim. disponível para todo Existem mundo. pessoas incríveis, Tem muito mais mas pessoas incríveis do que pessoas abusivas, do que relacionamentos pobres de verdade. Existe muito mais. Hoje eu só me deparo com pessoas assim. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Eu saí do meu relacionamento, eu vivi tudo isso, aí eu vivi o momento de descontar todas as traições, e aí eu fazia com os homens o que meu... e aí você foi abusiva de uma certa... Abusiva do lado bom, né? Porque daí eu E só usava e descartava. usava, Usava e nem descartava. abusava. Sim, E sim. aí, num determinado momento, eu vi que eu estava só descontando emocionalmente a dor que eu tinha vivido. E aí, eu arrumei uma pessoa, vivi um relacionamento bem rápido, mas também foi um relacionamento abusivo, onde eu tive o start de que a Você já gente cai de sabe, já novo. percebeu, sim. Que a gente cai de novo, e isso foi em 2000...
19, foi no ano passado. E aí eu falei assim, agora eu vou entrar no ano sabático. Eu fiquei 6 meses sem sexo, sem namorar, mas cuidando de Para se mim conhecer, todos os dias. Cuidando, me para autoconhecimento, limpando. se olhar e É. tudo mais. E continuei fazendo formações, fazendo isso. E aí, de 2018 e 2019, foi quando eu peguei fortemente a questão do relacionamento. E desde lá eu venho tratando só relacionamento. No meu entendimento hoje, relacionamento é tudo. Tudo é relacionamento. E é claro para mim, é minha verdade absoluta, eu, Renata Tomás, é minha verdade absoluta, que do jeito que a gente faz uma coisa, a gente faz todas as coisas, em todas as áreas da Sim. vida. E que a gente E aí só vamos lá, o que que é coloca tudo? O que é tudo para você? Me fala um todas as pouquinho. áreas. Todas Todas as as áreas. áreas. Aham, Isso. sim, tudo a gente se relaciona em todo momento. Financeiro, Aham, com o tempo, com a uhum, casa, com os amigos, com o uhum. negócio, com dinheiro, com investimento, com a nossa roupa, com a nossa mesa de trabalho. Se eu vivo um relacionamento abusivo, a minha mesa é bagunçada. A minha gaveta de calcinha é bagunçada. E aqui eu trago para vocês que tudo importa. Tudo é bagunçado. Ou a minha sala de estar é a coisa mais linda, tudo perfeito, as canetas, os vasos, tudo no lugar certo. Mas a minha despensa é terrível. Porque eu vivo de aparência. E era assim A comigo. aparência de algum lugar é boa, mas se olhar para tudo, você fala, opa, Tudo que é exagero tem uma dor emocional por trás. uhum. Tudo. A Todo vida excesso esconde requer uma falta, né? equilíbrio. Não tem jeito. A vida requer equilíbrio. E é muito mais difícil a gente esconder as coisas e ter as coisas bagunçadas do que ter uma vida equilibrada. E a gente acha muito pesado porque a gente tem um monte de coisa, a gente equilibra vários pratos o tempo todo. Só que se você focar em uma coisa, é só um prato. Os outros caem. Não precisa. Ou ficam. Porque o que de fato é importante na vida. Uhum. E a gente tem um monte de coisa, a gente acha que é um monte de coisa. E a quarentena veio aí, né? A quarentena veio aí, arrancou o tapete da galera, deixou tudo exposto e a galera não sabe lidar com isso. Mostrou o que estava ruim, né? Tirou muitas vezes a aparência, Exato, a máscara que estava exato. E não é cobrindo a aparência quarentena, horrorosa. não é vírus, não é porra nenhuma. É o que realmente já estava lá. O que você Uhum. estava vivendo de Tava aparência, mascarando. você acreditava naquela mentira como verdade absoluta e agora você está aí assustada com o que você está passando. Como se fosse novidade. Mas o Uhum. fato é que não é. Gabi, não teve um caso que eu peguei da quarentena que a pessoa veio falando, ai, mas era tão bom e agora tá assim. Aí a gente Agora foi tá ruim, mexer, a não. Vai ver, pessoa tipo, ficou já era uma chata. bosta. Já Já. era uma bosta. A Nunca empresa foi bom. quebrou. A empresa quebrou porque ela já estava quebrando. Porque se ela Uhum. não tinha um caixa para passar os 4 meses, ela já estava Sim. quebrada. Já tava quebrada. Uhum. É um fato, porque qualquer pessoa que trabalha com financeiro, que conhece um pouquinho de investimento, Uhum. Sabe sabe que que. você tem que ter, né, um fundo aí Uhum. de pelo menos Não um foi ano a e meio. quarentena. Não foi a Não foi a quarentena. quarentena, né? A Então, quarentena só é um descobriu que já fato. estava embaixo do E tapete. aí as pessoas, muitas das pessoas que chegam para mim, elas chegam já desistir. Desistir da vida, desistir do relacionamento, não acredito mais em amor, não acredito em mais nada disso. O fato é que agora eu quero me matar, eu quero morrer, porque não tem outro caminho para mim. E isso também aconteceu comigo. Eu também passei pelo momento de tipo, não dá mais nada. Pensei em suicídio algumas vezes, Uhum. porque eu encontrei com esse meu lado, principalmente do abusador, de ser o abusador. Mas passou tudo, eu limpei os espaços, eu olhei para mim e eu entendi. O ano passado eu passei por 2 cursos. O Fórum Landmark, depois, se alguém quiser saber um pouquinho mais, me chama no inbox. O Fórum, ele me ensinou sobre integridade. Integridade é eu fazer acordos comigo e cumprir. Cumpri. Eu parar de mentir para mim. Porque quando eu minto para mim, eu minto, eu abro a porta para que o mundo minta para mim. Então lá foi pontual. De todos os que eu fiz, lá foi pontual o ano passado para mim. E o outro foi um avançado do fórum mesmo que me ensinou sobre
criar e aproveitar as possibilidades que estão disponíveis para todo mundo. E ali eu aprendi a criar. Quando a gente entende, faz esse processinho de ter coragem de sair do relacionamento abusivo e de cair e voltar, nananana, me limpei, fiz a terapia, eu posso criar. E aí você Abre pode espaço para a criar. criação. Exato. Você pode criar Só que antes o de que você tudo, quer. você precisa sair e buscar Exato. ajuda, igual você falou. E Que é o mais, acho mais importante. Isso, nesse processo de criar, porque é um estágio, né? Você precisa passar por eles. Porque não é só criar, não é só usar o segredo, né? Para quem conhece o segredo. Sim. Eu vou ficar aqui pensando. Pensando. Não é fácil assim, não. Você só pode criar algo, você consegue criar algo, primeiro, limpando o espaço para que isso aconteça e indo para a ação. Quando você abre esse espaço, você não abre um espaço e fica ali pensando, né, usando o segredo para que as coisas aconteçam. Você vai para a ação se preparando para o que você quer. Né? Hoje eu vivo um relacionamento, realmente eu falo que é um relacionamento de poder, onde me dá espaço de ter o que eu não sabia que eu queria. Entendi. Porque o fato que é o único movimento que eu sabia era do relacionamento abusivo. Então eu só buscava o relacionamento abusivo. É mais fácil, é o padrão, você é já conhecido já. Como Pronto. que eu vou criar um relacionamento de poder se eu nem sei o que é isso? E não é lendo no livro, não é ouvindo a vizinha, não é ouvindo as pessoas. É entendendo, é buscando na minha mente qual foi a minha raiz e limpando esse espaço doente que eu tenho dentro de mim, lá dentro, lá profundo. Por isso que eu falo que sozinha a gente não consegue. Não dá. Eu não conheço nenhum caso que aconteceu sozinho, sem passar por um processo. Porque a gente não consegue olhar e entender, é um espaço que a gente não sabe que existe. Hoje eu vivo coisas que eu nem imagino. Como é que eu vou criar uma coisa que eu não conheço? Você não conhece, nunca viveu. É o espaço cego, onde a gente não consegue ver. E aí, quando você faz esse processo, que você encontra alguém que você confia, eu falo sobre um mentor, sobre um terapeuta, porque você tem que confiar nessa pessoa, porque essa pessoa vai mexer em coisas que você não sabe sobre você. Que nem você imagina, né, que vai ser encontrado. E a gente não aceita. Então, se a pessoa Primeira não coisa tiver é, eu não habilidade, concordo, né? se a pessoa não tiver habilidade, por isso que eu indico, cara, eu sou a melhor, ok. Mas eu indico por isso eu te amei. sempre alguém que tenha DMC. DMC Sim. é a nossa melhor ferramenta. Porque a gente consegue aprofundar, resgatar a pessoa e trazer ela com poder, trazer ela para a vida, para o aqui e agora, com autoexpressão, com amor próprio. Que é uma coisa que o Gabi trata assim lindamente. Então, Gabriel, já te reconheço por isso. Porque se a gente não tiver um relacionamento sincero e verdadeiro com a gente mesmo, a gente não abre espaço para a gente receber isso do outro. Exato. Porque a gente realmente é um abusador também, porque a gente não sabe receber. A gente não sabe amar, a gente não sabe receber amor, porque a gente não teve acesso a essas coisas. Então, para minha mente, não cabe isso. Eu sempre falo que a gente recebeu um amor doente, né? Um amor do jeito que nossos pais souberam entregar pra gente. Então não foi um amor verdadeiro. A Juliana está perguntando o que é DMC. DMC é decodificação mente e corpo. A gente faz uma decodificação das doenças físicas e da pessoa e vê qual é a emoção que está por trás e trata a emoção. Então, se a gente não foi amado verdadeiramente por nossos pais, como a gente vai se amar? Né? Se a gente não sabe nem receber e nem dar amor. Então a gente precisa primeiro receber o amor, aprender a receber esse amor, mudar esse espaço que a gente não sabe, é o que aconteceu, e colocar amor, né? Aprender a se amar realmente, verdadeiramente, se conhecer para se amar, e aí começar a procurar relacionamentos de amor verdadeiro, né? Realmente e Gabi, a gente não precisa procurar. Não aparecem, eles aparecem. Porque, na verdade, você vai deixar de reconhecer o relacionamento tóxico, vai começar a reconhecer um relacionamento de amor. Né? Porque você vai ter conhecido o amor, você vai ter aberto um espaço, colocado lá
o amor. Né? Eu costumo dizer é que o amor e o relacionamento que você está procurando, ele também está procurando você. Mas ele só vai te encontrar a hora que você estiver pronta para ele. Então, Exato. Fique pronta, bebê. Esteja aberto. Mas só que esteja aberto, mas limpo, né? Limpo Exato. daquelas coisas negativas do Bom, passado. acho que está acabando o nosso tempo aí. Isso, falta 5 minutinhos ainda. Queria saber se tem alguém... Tem mais alguma coisa que você quer falar, Rê? Não, é basicamente isso, né? Acho que Depois foi a gente sensacional. pode fazer, porque eu vi que teve muitas perguntas aí, a gente Nossa. pode marcar uma outra só para as perguntas. Uma outra só para as perguntas. Eu vi também, eu não consegui ver as perguntas. Não deu para acompanhar as perguntas. Eu resolvi não te cortar, porque estava sensacional, eu adorei. Foi muito bom. Tem 5 minutos, acho que um pouquinho menos. Quase como ir ao médico, com alguma frequência, precisamos voltar até vocês profissionais para reforçar essa nova sensação. Exatamente. Mas quando você passa pela primeira vez, automaticamente a gente começa a ensinar vocês a fazer isso sozinhos. Isso então, aí. muitas coisas nas primeiras vezes vocês já aprendem. Exato. Mas sempre a gente vai achar coisas que a gente precisa tratar também, né? É normal, se você continua se tratando, buscando ajuda. O bom terapeuta é aquele que está sempre cuidando das suas emoções, sempre está se limpando. Eu vivo na terapia. Nossa, eu também. Não tem jeito, né? Hipnose. Se não buscar, hipnose, vai buscar outra coisa, vai buscar constelação. Eu sempre busco alguma coisa também. A gente limpa para abrir espaço para viver o novo, para viver o extraordinário. Exato. Rê, mais alguma colocação, mais alguma coisa que você acha importante falar? Acho que não. Eu gosto de finalizar deixando um conselho. Vai lá. Priorize a sua vida. Se escolha todos os dias. Porque, de fato, a gente escolhe muito o externo. E a gente não se escolhe. Só que aí tem já o processo da aeromoça, né? Coloca primeiro em você, depois no fulaninho do lado. Se você não tá bem com você não tá bem com ninguém. E essa é uma das coisas que para mim ficou ano passado muito forte, que é sobre a integridade. A integridade não é moralidade, não é o que você faz para o outro, é o que você faz para você mesmo. É os acordos que você quebra diariamente com você. E aí você abre a oportunidade, abre a porta para que as outras pessoas façam a mesma coisa com você. Se você não é íntegro, você libera que as pessoas também não sejam íntegras com você. Né? Bem isso. Muito obrigado, tá? Show. Muito obrigado pela live, foi show mesmo, muito bom. Eu sabia que essa já... Vamos convidar a galera para dar um print, dá um print aí, isso, galera. Boa, dá um print aí. Lá no seu Stores, marca a gente, e eu gosto de falar assim para as pessoas, coloca lá qual foi a palavra ou a frase que teve mais impacto na sua vida, deixa a gente saber. Porque isso é muito importante para que a gente continue fazendo esse trabalho aqui, que é gratuito e que demanda tempo da nossa vida. Isso, né? Então, demanda tempo. Eu tive que não marcar outras coisas para estar aqui. E quando eu estou nesse movimento, eu realmente entrego tudo que eu tenho. Então, deixa a gente saber como foi para você receber essas informações. Tira um print e manda pro pessoal, vai ficar salva essa live. Tá? Eu vou deixar no meu... Vai ficar no IGTV, eu vou te mandar também, Rê, se você quiser, você pode postar. Eu te mando depois a gravação, tudo. Eu tenho que baixar e tudo mais, depois eu te mando. E você posta se quiser, mas vai ficar salvo aqui essa live para vocês mandarem para quem vocês quiserem. Certo? Galera, vamos fazer a pose para tirar o print, vai lá. Compartilhe com uma pessoa que você ame muito, porque talvez essa pessoa está passando por um relacionamento abusivo que ela ainda não sabe. Porque ninguém da minha família sabia que eu passava por isso. Boa. E hoje eles ficam emotivos quando eles me veem falando, que falam, onde já se viu eu passar uma coisa dessa sozinha. Sem abrir para ninguém, né? Sem ninguém saber passar por tudo isso. Sem ninguém quanto saber. Mais a gente compartilha, mais a gente salva vidas. Porque tem pessoas morrendo a cada 5 minutos, porque elas não têm acesso a essas informações. E a gente está pronto para ajudar essas pessoas. Né, Gabi? Show. Estamos prontos mesmo. Obrigada, certo? Gabi. Obrigada pelo Obrigadão, convite. Beijão. Gente, boa noite, boa semana pra gente. Beijão, Rê, valeu, obrigado. Tchau. Tchau, tchau.